Eduardo, a nota, aproveitando essa questão de sanções aos demais ministros, a nota que foi expedida, não vou nem dizer do Barroso, né, porque ele não assina, mas nessa nota me chamou a atenção os itens 2 e 4, né? O item 2, ele remete ao julgamento pela primeira turma, né, que são 5 ministros ali, com exceção do Fux. E o item 4, ele remete à denúncia do Procurador-Geral da República, e nós sabemos aí qual o vínculo que o Gonê tem com o Gilmar Mendes, né? Você entende que foi um recado para essas autoridades que, se largar a mão, eles poderão ser sancionados? E mais, há possibilidade de sanções, em especial para os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, já que deixaram claro que não vão soltar a mão? Excelente pergunta, Borgo. Sim, há essa possibilidade. Tanto é que, em que pese muita gente tente negar, existe uma parte para muito além da comercial. Eu diria até que o conflito comercial Brasil e Estados Unidos, isso é um pormenor nessa celeuma toda. E o Trump deixou claro, através de posts na Truth Social, declarações à imprensa, ou mesmo em declarações oficiais da Casa Branca, dizendo que a perseguição contra o Jair Bolsonaro é um fator principal nisso tudo. Por quê? Para muito além da empatia que possa ter ou da relação de amizade entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Mas é porque o Bolsonaro lidera as pesquisas. O Trump entende, provavelmente, eu não falo por ele, por óbvio, né, mas ele entende que tirar o líder das pesquisas com base em ações judiciais totalmente infundadas, isso é repetir o exemplo da Venezuela. Se você for ver, por exemplo, a Venezuela, por que foi tão vexaminosa, por que foi tão vexatória a última, entre aspas, exceção ocorrida lá? Porque em cima da hora o CNE, que é o TSE da Venezuela, né, o Conselho Nacional Eleitoral, transformou a Maria Corina Machado em inelegível por 15 anos. O que fez o TSE do Brasil? Ele fez a mesma coisa, ele só não fez isso em cima da eleição, ele fez antes porque sabe que fazer em cima da eleição dá problema, tem muito holofote internacional, gera desgaste. Então eles fizeram, assim que o Lula assumiu o poder, eles tornaram em tempo recorde Bolsonaro inelegível. Lembram? Por aquele encontro com 40 embaixadores e por discursar no carro de som no 7 de setembro? Então, o Trump ele não quer que se repita, né, no Brasil o modelo da Venezuela. E é por isso que ele fala, né, inclusive na declaração de ontem da Casa Branca, em eleições justas, limpas e sem perseguição política, né? Esse é o contexto que a gente espera para as próximas eleições, Burro. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, em relação à possibilidade de sanções... Sim. E aí vem essa relação direta, expressa, citando nominalmente o Jair Bolsonaro, mas não só ele, né? Eu lembro também dos seus apoiadores e familiares. Isso tudo, pode ter certeza, vai ter impacto caso o Jair Bolsonaro seja condenado. E, Borgo, você matou a charada. Essas declarações que estão acontecendo nesses momentos, elas são muito sensíveis. Tem um tweet do Gilmar Mendes, em que ele presta uma solidariedade ao Moraes. Publicamente, só o Dino e o Gilmar Mendes prestaram solidariedade ao Moraes. Exato. Nesse tweet, o Paulo Figueiredo responde, embaixo lá na Rede X, né? Que bom que o senhor Gilmar Mendes está se expressando. Isso nos poupa trabalho, porque assim todos vão ver o que está acontecendo e também podem se aplicar sanções secundárias da Lei Magnitsky, que são basicamente as mesmas punições que o Alexandre de Moraes está sofrendo. Mas sanções secundárias também são aplicadas àqueles que apoiam o sancionado. E não é uma ameaça do Paulo Figueiredo, por favor. Entendam que o Paulo Figueiredo ele só está deixando claro o que fala a tal Lei Magnitsky. E ela expressamente diz isso. Porque quando ela é aplicada esse tipo de sanção, ele tende a isolar a pessoa. Qualquer um que tenha contrato com Alexandre de Moraes, qualquer um que tenha apoiado ele, fica suscetível a sofrer as mesmas consequências, de ser incluído na lista das sanções OFAC. Então, tudo isso aí está em jogo, e nesse momento, esses recadinhos aqui, acolá, declarações, pode sim estar sendo feito de maneira velada, o Barroso se protegendo, um outro ministro aqui se protegendo e jogando a responsabilidade para os outros. Como eu falei aqui anteriormente, né, na declaração que o Barroso fez, né, porque ele é o presidente do STF, onde ele diz, olha, não, a responsabilidade por perseguir o Bolsonaro é da primeira turma. Ele sim está empurrando essa responsabilidade para que sejam sancionadas outras pessoas e não ele.
Então vai ser muito interessante ver o desenrolar disso tudo, mas os atores já começam a se mexer no sentido de se preservar, deixando de lado o discurso do vejam como o Alexandre de Moraes é corajoso, vencemos o bolsonarismo e etc. Isso daí provavelmente agora só nos arquivos da internet.